Ele nunca te bateu, nunca te xingou, nem sequer gritou com você. E ainda assim, você sente que está sendo destruída por dentro. Você tenta explicar, mas as palavras não saem, porque tecnicamente ele não fez nada. Afinal, ele foi calmo, educado, frio. É aí que está o perigo. Você começa a duvidar de si mesma, a pensar que está exagerando, que está sendo sensível demais. Mas por que então você vive ansiosa? Por que você sente que está andando em ovos? Por que sua autoestima está cada vez mais frágil? É porque existe um tipo de destruição que não deixa marcas visíveis, que não grita, que não chama a atenção. E exatamente por isso, é ainda mais perigosa. O narcisista não precisa levantar a voz. Ele te desmonta no silêncio. Ele te destrói com pausas longas demais, com respostas geladas, com uma ausência emocional que vira castigo. Você pergunta: aconteceu alguma coisa? E ele responde: nada. Mas o jeito como ele diz tudo. É o tipo de silêncio que grita dentro de você, que te obriga a repassar tudo o que falou, a tentar adivinhar o que fez de errado, a pedir desculpas por algo que você nem entende. Quando ele volta ao normal, você sente alívio, como se tivesse sido perdoada, como se tivesse passado numa prova sem saber qual era a pergunta. Isso não é paz, é condicionamento, é adestramento emocional. Você está sendo ensinada a se calar para não ser punida, a se moldar para não incomodar, a se apagar para não perder o pouco de afeto que ainda recebe. E esse afeto vem aos poucos, mas não é constante. Ele aparece do nada, depois de dias de frieza, e isso te prende. Você nunca sabe o que esperar, nunca sabe quando vai ser ignorada, ou quando vai receber um carinho inesperado. Esse vai e vem emocional é viciante. Te prende em um ciclo de ansiedade e esperança. Você se torna dependente do afeto dele, porque no fundo está sempre tentando reviver aquele início, aquele momento em que ele parecia perfeito. Mas aquele início foi só uma isca. Você começa a desconfiar da sua própria percepção. Quando compartilha algo que te machucou, ele diz que você está exagerando. Quando chora, ele diz que você está sendo dramática. Quando tenta se explicar, ele revira os olhos. E você começa a pensar: será que sou mesmo sensível demais? Mas a verdade é que você está sendo invalidada. Ele não precisa te proibir de falar. Basta ridicularizar o que você sente. Com o tempo, você para de confiar em você. Para de ouvir seu corpo, sua intuição. E quando você para de confiar no que sente, acaba confiando apenas nele. É assim que ele quer. Você passa a depender dele até para interpretar a sua própria realidade. E aí vem o sarcasmo, as ironias, as piadinhas que parecem inocentes, mas te ferem como navalha. Tá vendo? Por isso ninguém te aguenta. Você não sabe brincar, é por isso que tudo com você vira drama. Você tenta se defender, mas ele diz que você não tem senso de humor. E mais uma vez, você se cala. Mais uma vez, engole o choro. Cada micro-humilhação dessas é uma lasca a menos na sua identidade. Até que você começa a esquecer quem você era. Começa a duvidar do que viu, do que ouviu, do que sentiu. Gaslighting, manipulação da percepção. Você diz: mas você falou aquilo. E ele responde: você entendeu errado. Ou você está imaginando coisas. E você acredita, porque está cansada, porque está confusa, porque ele parece tão seguro do que diz, e você já não está segura de nada. É exatamente isso que ele quer. Ele não precisa gritar com você, ele só precisa fazer você gritar com você mesma. Por dentro, você vive em alerta constante, com medo de incomodar, com medo de errar, com medo de ser abandonada, e tudo isso sem um único berro. O mais cruel é que ele ainda parece tranquilo, ainda parece racional. Você se sente cada vez mais emocionalmente desregulada, enquanto ele se mantém frio e controlado. Mas não se engane, o silêncio dele é violência. A frieza dele é punição. A indiferença dele é uma forma de domínio. Não é exagero, não é drama, não é coisa da sua cabeça, é manipulação emocional, é abuso psicológico. E quanto mais tempo você tenta justificar, mais se perde de si.
Talvez ninguém tenha visto. Talvez nem seus amigos percebam. Talvez até você tenha se convencido de que está sendo difícil demais. Mas o seu corpo sabe. Sua ansiedade sabe. Seu peito apertado sabe. E o mais importante, sua alma sabe. Ouça o que ainda existe de lúcido dentro de você. A sua dor não precisa de mais provas. Ela já é suficiente. Você não precisa de um escândalo para sair. Você só precisa aceitar que esse silêncio está te matando aos poucos. E escolher não mais se calar. Se ele te destrói sem levantar a voz, você tem o direito de levantar a sua, mesmo que no começo ela saia fraca, tremida, com medo. Ainda assim, é sua voz e ela merece ser ouvida. A sua cura começa quando você para de se culpar e começa a se escutar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui embaixo. Se essa mensagem te tocou, compartilha com alguém que também precisa ouvir. Tem muita gente se sentindo sozinha. E talvez uma palavra possa ser a ponte que essa pessoa está esperando. E se você quer continuar esse processo de lucidez, se inscreve no canal. A gente segue junto. Até o próximo.